O trono está vago? Olhe atentamente para essa cena e me responda com sinceridade. O que faz uma menina de 13 anos, em pleno dia, destruir o carro da própria mãe com uma picareta? O que aconteceu com o trono da atenção dessa jovem para que o ódio superasse a honra? Muitos olham para esse vídeo e enxergam apenas uma criança rebelde ou um problema de educação moderno. Mas eu estou aqui para te dizer que o que você está vendo é o resultado de um sequestro. O trono da atenção dessa menina não pertence mais a ela, nem aos pais. Ele foi ocupado por algo muito mais sinistro. Se você quer entender por que o futuro da nossa geração está em jogo, você precisa entender quem está sentado no controle da sua casa hoje. Se este alerta já mexeu com você e você entende que a sua família é o seu maior patrimônio, compartilhe este vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal agora mesmo. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, o seu quartel-general para transformar princípios em metodologias de governo real. Meu objetivo hoje é equipar você para que o trono da atenção dos seus filhos nunca mais seja território estrangeiro. Sabe qual foi o crime daquela mãe? Ela apenas retirou o celular da filha por algumas horas. O que a neurociência explica sobre isso é assustador. Quando o trono da atenção é alimentado por dopamina barata por anos, o cérebro da criança sofre uma mutação. Não há diferença biológica entre o surto dessa menina e a crise de abstinência de um viciado em substâncias pesadas. O celular deixou de ser uma ferramenta e passou a ser o pulmão dela. Sem o aparelho, ela sente que está sufocando. Quando o trono da atenção é entregue ao algoritmo, você não tem mais um filho em casa. Você tem um dependente químico lutando contra o próprio fornecedor. Mas o problema não é apenas químico, é espiritual. Existe um vácuo no governo doméstico moderno. Nós paramos de oferecer substância e passamos a oferecer distração. O entretenimento vazio, o que hoje chamamos de brain rot, funciona como um ritual de esvaziamento. Ele retira a capacidade de contemplação. Se o seu filho não consegue olhar para uma obra de arte ou ouvir uma instrução bíblica por 5 minutos sem buscar o celular, o trono da atenção dele foi sequestrado por ruído. No reino, o que não edifica, destrói por omissão. O vácuo de governo é sempre preenchido pelo caos. Note um detalhe terrível nesse caso. Enquanto a menina destruía o carro, o irmão filmava tudo. Ele não tentou impedir, ele não chorou, ele buscou o melhor ângulo. Isso mostra que a erosão da autoridade é sistêmica. A tela transformou o sofrimento familiar em conteúdo. O trono da atenção foi tão pervertido que a realidade só faz sentido se for gravada. Quando a hierarquia cai, os filhos deixam de ser protegidos pela autoridade dos pais e passam a ser escravos da audiência digital. Eles perdem o respeito pelo pai e pela mãe, porque o trono da atenção deles está voltado para o que é passageiro, e não para o que é eterno. A Bíblia já nos dava o mapa dessa mina milênios atrás. Em 1 Coríntios 6,12 está escrito: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A tecnologia é permitida, ela é uma ferramenta de Deus se bem usada. Mas o que vemos hoje é a dominação. Se você não consegue tirar o tablet do seu filho na hora do jantar sem uma explosão de raiva, ele está sendo dominado. O trono da atenção dele pertence ao objeto, não ao Criador. O governo começa quando você decide o que te convém e o que não convém dentro do seu lar. Agora, eu quero te ouvir. Já aconteceu na sua casa de você sentir que perdeu a conexão com seu filho por causa de uma tela? Já sentiu que ele está fisicamente presente, mas o trono da atenção dele está a quilômetros de distância? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Vamos expor essa tática juntos. Nós entendemos o diagnóstico. Vimos que o caos se instalou porque o trono da atenção ficou vago. Mas como retomamos esse trono? No próximo bloco eu vou te mostrar porque proibir não é o caminho final. E como a fé, a arte e a educação são as únicas ferramentas capazes de reconstruir o que o vício destruiu. Fique comigo, porque a engenharia da substituição começa agora. Muitos pais, depois de verem o estrago que o vício faz, cometem um erro fatal. Eles tentam o que eu chamo de limpeza seca. Eles arrancam o celular, cortam o Wi-Fi e acham que o problema está resolvido. Mas escute bem,
O trono da atenção não aceita vácuo. Se você retira o entretenimento lixo, mas deixa um buraco vazio no lugar, o vício voltará 7 vezes mais forte. A alma do seu filho está faminta. Se você não der o banquete do reino, ele vai revirar o lixo do algoritmo à procura de migalhas. Para ocupar o trono da atenção de forma definitiva, precisamos de um tripé inabalável: fé, arte e educação. A fé dá o sentido eterno, o porquê vivemos. A educação dá a estrutura lógica, o como pensamos. E a arte? A arte dá a forma expressiva, o como sentimos e agimos. Sem um desses pilares, a educação é capenga. Quando unimos os três, o cérebro da criança começa a ser reprogramado para apreciar o que é sólido, e o lixo digital perde o sabor naturalmente. O vício em telas deixa a criança num estado de hipnose, ela é passiva. Para retomar o trono da atenção, precisamos despertar o corpo. É aqui que a arte entra como ferramenta de cura. Quando seu filho segura um pincel, toca uma nota no violão ou decora um texto teatral, ele sai da passividade e entra na atividade. O cérebro precisa fazer para ser livre. A atividade criativa é o antídoto biológico para o consumo passivo. Você já percebeu como os vídeos de brain rot são feios, barulhentos e caóticos? Isso é proposital para manter o cérebro em alerta. Nossa missão é educar o paladar estético. Se o seu filho for exposto ao que é belo, música com harmonia, literatura com profundidade, arte com ordem, o trono da atenção dele criará um sistema de defesa. Quem se acostuma com o banquete da alta cultura sente náuseas ao ver a vulgaridade das dancinhas e das piadas sem sentido. Nesta fase da nossa metodologia, focamos no despertar e na técnica. O nível 1 é a consciência do corpo. O nível 2 é o domínio da ferramenta. O nível 3 é a percepção da beleza, a estética. E o nível 4 é o início da identidade. Quando a criança descobre que consegue produzir algo belo, a identidade dela deixa de ser baseada em quem eu sigo e passa a ser quem eu sou em Deus. O trono da atenção agora está focado no desenvolvimento do próprio talento e não no sucesso alheio. O algoritmo quer que seu filho seja um número, um consumidor. A educação de caráter diz que ele é um herdeiro. Para proteger o trono da atenção, você precisa ensinar seu filho a pensar por princípios. Quando ele entende quem ele é, na hierarquia da família e do reino, ele não se deixa levar por tendências passageiras. Ele se torna o filtro da própria vida. Ele passa a governar o que entra pelos seus olhos, porque ele sabe que o trono do seu coração já tem dono. Eu já vi famílias destruídas, com filhos agressivos, serem transformadas em 30 dias, apenas mudando a dieta cultural da casa, substituindo 1 hora de tela por 1 hora de prática artística ou estudo em família. O resultado? O trono da atenção volta a ser um lugar de paz. Agora, eu quero que você se prepare. Entendemos a teoria, vimos a engenharia da substituição. Mas como colocar isso em prática amanhã de manhã? Como lidar com a pressão dos amigos dele? No terceiro e último bloco, eu vou te entregar o plano de guerra prático para 2026. Vou te mostrar como estabelecer decretos de governo no seu lar que ninguém poderá derrubar. Não sai daí. Chegamos ao ponto de decisão. Para retomar o trono da atenção, você precisa de um decreto. E governo não se pede. Governo se estabelece. Reúna sua família na mesa de jantar, que é o lugar sagrado do governo doméstico, e estabeleça as novas leis. Não como um ditador, mas como um capitão que guia o navio. Defina os horários, os espaços livres de tecnologia e, o mais importante, o objetivo da sua casa. Qual é a missão da sua família? Quando as regras são claras e são fundamentadas em amor e propósito, o caos simplesmente perde a força para entrar. E para que seu filho nunca mais perca o trono da atenção, ele precisa chegar à maestria. Nos níveis 5 a 7 da expressão, a gente fala disso. No nível 5, ele aprende a entrega, a colocar o coração em tudo o que faz, com paixão. No nível 6, ele encontra a harmonia, entendendo como o talento dele pode servir as pessoas ao redor. E, finalmente, no nível 7, ele atinge a maestria, o governo total sobre si mesmo. Um jovem que domina a própria voz, o próprio corpo e os seus talentos artísticos se torna simplesmente inabalável.
Ele deixa de ser uma vítima do sistema e se torna um agente de transformação da cultura. Lembre-se sempre, você é o curador da sua casa. Tudo o que entra pelos olhos e pelos ouvidos dos seus filhos passa, ou pelo menos deveria passar, pela sua autoridade. Retomar o trono da atenção exige que você faça uma limpeza nos seus próprios hábitos também. O que você assiste? O que você ouve? O exemplo é a maior e mais poderosa ferramenta de ensino. Se o curador está intoxicado, a exposição da família inteira será doentia. Comece a selecionar conteúdos que tenham substância, beleza e verdade. E seja honesto com seus filhos. Os primeiros dias sem o excesso de telas serão difíceis. Vai haver tédio, talvez irritação, reclamação. Esse é o jejum de dopamina. É a travessia do deserto, que é absolutamente necessária para limpar o paladar da alma. Mas escute com atenção. O tédio é o solo fértil da criatividade. É exatamente quando o cérebro se cala que a voz do reino começa a ser ouvida com clareza. Não tenha medo do silêncio. É no silêncio que o trono da atenção começa a ser devolvido ao seu legítimo dono. E tem mais. Um filho mudo é um filho escravo. Ensine seu filho a articular o que ele pensa. Peça para ele explicar o que aprendeu na escola. Peça para ele ler um parágrafo em voz alta no jantar. Peça para ele defender uma ideia na mesa com argumentos. Quem sabe se expressar com clareza domina qualquer ambiente. Quando o jovem descobre o poder da própria voz, ele não aceita mais ser apenas um like anônimo ou um comentário perdido na internet. Ele entende que o trono da atenção é a base de onde ele vai lançar as sementes do seu destino. Agora, imagine sua casa daqui a alguns meses. Em vez daquele brilho azul dos celulares no escuro, eu vejo luzes acesas para a leitura. Eu ouço o som de instrumentos sendo afinados, o som de conversas profundas na sala de estar. Imagine seu filho chegando em 2026 com um caráter blindado, uma mente brilhante e um coração totalmente voltado para Deus. Isso não é um sonho distante. É o resultado natural de quem decide retomar o trono da atenção hoje. Você não está apenas educando uma criança. Você está forjando um governante para a próxima geração. Se você aceita esse desafio de retomar o governo da sua casa hoje, deixe seu like aqui. Compartilhe este plano de guerra com outros pais que precisam ouvir isso e se inscreva para não perder nossas próximas ativações. E me diga aqui nos comentários. Qual é a primeira mudança que você vai fazer hoje para recuperar o trono da atenção na sua casa? Eu quero ler a sua decisão e orar por você. Clique agora mesmo no quadro aqui ao lado para se aprofundar na aula sobre os 7 níveis da expressão. Ou vá direto para o canal Faustino Ribeiro. Fé, Arte e Educação para acessar nossos guias práticos. A hora de retomar o trono é agora. Até a próxima!